esse tema, irmãos, é muito bom. Dias atrás pude cooperar ali em Tambaú e foi esse mesmo tema. E isso é muito importante, principalmente para nós jovens que estamos formando a nossa posição doutrinária, conhecendo a confissão de fé cristã, até mesmo um posicionamento doutrinário pentecostal clássico, que é o assembleiano. A maioria de nós circula nos ambientes acadêmicos, nos ambientes sociais diversos, e um dos temas que o inimigo das nossas almas mais luta para trazer adulterações e equívocos é o tema da cristologia, que é da pessoa de Cristo. Por isso que é importante a igreja estar sempre revisitando esse tema doutrinário da pessoa e da obra de Jesus, porque é a figura central da fé cristã. E se a gente não tiver cuidado, tem coisas que a gente canta aí, tem coisas que são pregadas aí, que distorcem a pessoa ou a obra de Jesus. Então a gente tem que estar sempre voltando às Escrituras para lá encontrar o modelo correto. E aqui em Filipenses 2, do verso 5 até o verso 11, nós temos uma música, um hino primitivo. Alguns hinos da igreja do primeiro século foram registradas pelo apóstolo Paulo nas cartas que ele escreveu. Ali em Efésios capítulo 1 nós temos um hino, em Romanos 11, em Colossenses 1, em Efésios 5 nós temos um versículo que remonta a um trecho musical. Então Paulo estava sempre pegando trechos doxológicos, trechos de adoração e colocando nas cartas, motivando a igreja a cantar. Quando a gente pega tantos louvores da igreja dita primitiva e a pregação, a gente vai observar que eles rondam sempre no mesmo tema, que é morte e ressurreição de Jesus. Eles não pregavam nem cantavam outra coisa. Quando nós pegamos as pregações de Estevão, de Pedro, de Paulo, em Atos, só em Atos, todas as pregações deles circulavam em torno morte e ressurreição de Jesus. A igreja cresceu só com esse ensino, só com esse alimento, esse arroz com feijão. E quando ia cantar? Cantava de Jesus. Veja que coisa, né? Não cantava de anjo, não cantava de querubim, e nem de qualquer outra coisa que a gente gosta de cantar às vezes. Pessoa de Cristo. E isso foi suficiente para fortalecer a igreja e fazer ela ter condição de suportar a perseguição, as provações e ser aprovada em Deus, não é? E aqui em Filipenses 2, do verso 5 ao 11, nós temos a biografia de Jesus resumida. Os 3 estágios que nós podemos conhecer da pessoa de Cristo. Nós temos aqui o estado pré-existente, o estado pré-eterno, ou antes da eternidade, se é que existe isso, porque nós temos aqui nos versículos iniciais 5 e 6, o apóstolo Paulo nos mostrando que Jesus, ele sendo em forma de Deus, verso 6, não teve por usurpação, por vanglória, por orgulho, ser igual a Deus. Então, se Deus é eterno e Jesus é Deus, forma de Deus, então, no estado pré-existente, ele sempre existiu. Jesus não foi criado, assim como o Pai, como o Espírito sempre existiu. Isso coaduna com um trecho inicial do Evangelho escrito por João, bem conhecido, João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo ali com V maiúsculo é Cristo, o Logos é eterno, a matéria-prima da criação. João diz que sem Cristo, sem Ele, nada do que foi feito se faria. Isso se confirma em Colossenses 1, quando Paulo diz que Ele é o primogênito da criação. E por Ele tudo se foi feito, e nele tudo se sustenta, e nele tudo se consumará. Combina com Romanos 11, quando Paulo diz que porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então Ele cria, Ele sustenta, e Ele consuma a criação. O mundo busca estudar as origens da criação, mas a Bíblia dá a resposta, não só das origens de quem criou, mas a Bíblia também ensina quem mantém, quem é o mantenedor do universo e quem também vai concluir, porque Deus ainda está operando a criação, porque ela foi borrada, distorcida, obstacularizada pelo pecado. Então ela vai ser refeita, reorganizada, e isso vai ser feito através do Filho. No versículo 7, 8, nós vamos ver
o estado encarnado de Jesus. Jesus sempre foi Deus, mas nem sempre foi homem, se tornou homem. Era necessário tomar a forma de homem. E isso foi discutido com o Pai e com o Espírito na eternidade. Porque na presciência de Deus, ele sabia que o homem, ele permitiu. Se o homem não tivesse pecado, o plano da redenção também não ia entrar em cena. Então, aparentemente, a queda, o pecado foi algo ruim, claro, mas possibilitou a revelação do plano mais lindo de Deus, que não era uma espécie de plano B, porque Deus não foi surpreendido pelo homem, sempre foi o plano original de Deus. Vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Vamos colocar nele a nossa impressão moral e ética, mas devido à rebeldia de Satanás e alguns adeptos, o pecado vai seduzir o coração deles. E a gente não pode deixar como está. E nesta conversa eterna, o Pai pergunta quem se disponibiliza aí, e nós vamos observar que não é o Pai, Deus Pai, que diz a Jesus, você vai ter que ir lá. O Filho mesmo é que toma a iniciativa. Jesus, ele mostra nos evangelhos que ninguém ia tirar a sua vida se ele mesmo não a desse. O texto bíblico diz que ele entregou-se a si mesmo. Não foi ninguém que entregou Jesus. Jesus tomou a iniciativa e disse ao Pai, eu resolvo a bronca. Conte comigo. Agora eu quero deixar também com o Senhor algo aqui ajustado. Porque quando eu aparecer encarnado e o povo começar a interagir comigo, vai gerar um vínculo de ligação muito forte. E depois como é que eu volto? Eles vão ficar com sentimento de orfandade. Porque o pai tinha dito ao filho, tá bem, você vai, mas você não vai ficar lá. Você vai, cumpre a tarefa, quando concluir, eu lhe trago de volta. Porque você para ir vai ter que se despojar da glória. Mas você não vai ficar despojado dela para sempre. Eu vou devolver, eu vou ressarcir. Eu vou lhe devolver essa glória que você vai abrir mão. Pois é, mas vai haverá um vínculo. E como é que vai ficar essa questão do vínculo? A gente vai quebrar abruptamente? Então, Pai, eu vou, faço a obra e volto. Mas eu quero um igual a mim lá. Eu quero um substituto da mesma natureza para ficar com o povo. E este outro é o Paráclitos, o Consolador, que não podia ser anjo, porque anjo já é inferior. E o filho disse ao pai, eu quero um igual. Então só podia ser a terceira pessoa, que era o Espírito Santo de Deus, que foi derramado para neste intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, suprir esta ausência corpórea de Jesus. Porque o verso de número 9, 10 e 11 nos mostrará o último estado de Jesus, que é o que ele está agora, o estado exaltado. Não é isso? Jesus se tornou homem e nunca mais deixou de ser. Isso aqui é doutrina bíblica pura e sem mistura. E é muito bom porque nessa manhã de estudo bíblico dá para a gente trabalhar essas questões que geralmente a gente às vezes deixa até passar. Jesus se tornou homem e nunca mais deixou de ser. Já nos primeiros anos da igreja, algumas heresias quiseram distorcer este ensino bíblico. Haviam correntes que diziam que Jesus só era Deus, não era homem. Outras correntes diziam que ele era homem, mas não tinha nada de Deus. Outras diziam que ele era uma espécie de semideus. Quando ele se tornou homem, ele perdeu um pouco da sua divindade. Jesus não perdeu nada da sua divindade, nada da sua onipotência. Ele perdeu da glória. Porque o verso de número 5, Paulo convida a gente a ter o mesmo sentimento de abnegação e de renúncia que Jesus teve. Porque não é fácil o que Jesus viveu. O verso 6 diz que ele tinha por forma a forma divina, mas ele não teve por vanglória, não teve por orgulho. Há uma tradução que eu gosto que diz que ele não considerou sua existência numa forma igual a Deus como algo a se apegar. Nós nos apegamos a cargos, sejam eclesiásticos ou seculares, nos apegamos a posses, às vezes uma roupa, um sapato. A gente tem dificuldade até às vezes de doar para um irmão mais necessitado. A gente só quer doar quando o sapato já está aberto, quando a roupa está rasgada. A gente diz, vou doar para alguém. Não, se não serve para você, não serve para outra pessoa. Nós somos apegados demais, não é? A títulos, a posições,
a honrarias, e ficamos com os nossos queixumes, com as nossas chorumelas pelo canto, quando nós perdemos uma posição, saímos do primeiro banco para o terceiro, saímos da ponta para o meio, como se a vida cristã fosse um jogo de futebol, que se eu estou no banco de reserva eu fico tristinho com o treinador, porque ele me substituiu, não é? E o reino dos céus, ele promove justamente isso. Uma hora coloca pessoas em destaque, outra hora, não é o diabo não, é Deus mesmo, coloca alguém escondido, não é o diabo, Deus ele faz isso, uma hora ele bota lá em cima, outra hora lhe apraz colocar lá embaixo, uma hora ele faz o nome de alguém estar falado em todos os lugares, outra hora ele obriga, naturalmente ele promove um esquecimento geral, e a pessoa fica culpando os outros, me esqueceram, me desvalorizaram, mas é o próprio pai que faz isso, não é? Ele fez com o filho tomou essa posição, porque é que nós não podemos tomar? Foi ele que colocou João Batista em destaque, mas foi ele que depois tirou João Batista, e ele saiu à francesa para colocar Jesus em destaque. Seus coetâneos lhe procuraram dizendo: João, não dá certo isso, tu era o cara, só tu pregava, todo banner só tinha tua foto, agora chegou este aí, Nazareno, e só dá o nome dele. E João disse: eu passei a vida toda dizendo a vocês que eu estava apenas preparando o caminho e que ia vir um maior do que eu falei o tempo todinho. Que dificuldade para vocês entenderem isso. Ele está crescendo, eu quero que ele cresça mais e que eu diminua, porque eu só vim desamarrar a sandália dele, eu só sou o trator que aplane na estrada para ele vir. Ele é poderoso, ele é maior do que eu. Isso é evangelho. E Jesus estava no ápice, no topo, não tinha mais para onde ele subir, porque ele estava no topo. O diabo, que era um anjo, estava numa posição intermediária e olhou para o ser de Deus e quis aquilo que Deus tinha. Se rebelou, porque queria para si uma glória que nunca poderia ter. Qual foi a pena dele sumária? Foi expulso do céu. Jesus disse que viu ele cair do céu como um raio. E alguém diz: nossa, mas por que Deus fez isso? Não teve uma segunda chance? Porque os anjos, eles recebem um juízo mais severo do que os homens. Por quê? Porque aos anjos foi otorgado um grau de revelação maior que o nosso. Eles veem o que a gente não vê. Eles ouvem o que a gente não ouve. A gente só tem um grau de revelação limitado. Os seres angelicais estão vendo Deus face a face. Então eles não podem errar, porque eles têm um nível de informação perfeito. Então o diabo tomou a iniciativa, mesmo com toda a revelação que ele tinha à sua disposição. Ele tomou a iniciativa de pecar. Por isso a decisão de Deus foi sumária. Por querer ser igual a Deus, caiu do céu. Já o filho foi ao contrário. Mesmo sendo Deus, quis tomar a forma de criatura. Então nós vamos ver o diabo como criatura querendo ser divino. E nós vamos ver Jesus sendo divino, querendo ser criatura. E aí Jesus não cai do céu, Jesus desce do céu. Porque cair é um ato involuntário, descer é um ato voluntário. Uma coisa é cair da escada, outra coisa é descer a escada. O diabo caiu porque queria ser Deus. Jesus desceu porque queria ser homem. Tudo isso por amor. Então, se eu chego num culto e o pastor disse que é para eu ficar à vontade, os irmãos sabem, Deus me usa mais de uma maneira doutrinária, tá bem? Eu sei que depois vai ter o pipoco e outros momentos, mas eu queria esmiuçar essa vacina de Deus aqui nesta manhã. Depois vocês marcham e fazem outras coisas, mas vamos comer assim só essa papinha amassada que é importante. Se eu, quando chego num culto e sento na posição que a minha irmã está, mas por algum motivo logístico alguém pegou esse lugar e me foi dada a segunda cadeira, se isso é suficiente para eu mudar de congregação, pedir carta de mudança, dizer que no ano que vem não formo, eu sou o mais miserável de um cristão. Eu sou mesquinho, eu sou medíocre. Eu sou um pedaço de caco podre que ainda não foi tratado pelo oleiro. Eu não aceito, eu só quero se for na frente. Eu só quero se for o primeiro. Era bom que Jesus dissesse ao Pai: homem, tomar forma de homem, eu não. Porque Jesus, ele não se baixou, ele se rebaixou. Porque se Jesus tomasse a forma de anjo, ele já estava descendo de nível.
uma espécie, me permita só essa conjectura, de uma série B. Mas como Jesus tomou a forma de homem, foi logo para uma série D, meu filho, de vez. Você que se acha alguma coisa, Paulo bota a gente no lugar da gente aqui em Filipenses 2, quando diz que Jesus se humilhou tomando a forma de quê? Dessa pessoa que está sentada do seu lado. Foi uma humilhação para Jesus tomar a forma dessa pessoa que está aí do seu lado. Ah, mas você não sabe a marca do perfume que eu uso. Você não sabe a marca do solado do meu sapato. Você não sabe a marca da base que eu passo na minha unha. Tudo pó. Tudo pó. Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. Nada mais. É porque ele juntou esse pó com a água da vida, botou o sopro do Espírito, colocou dentro um tesouro, aí tá desse jeitinho bonitinho aí. Mas se ele tirar a água da vida, se ele tirar o fôlego e tirar o tesouro, meu filho, pode botar a marca de bolsa, pode botar a marca de chinelo, pode botar gel no cabelo, pode botar o que for. É um zumbi. Serve para nada. Serve para nada. Mas quando ele coloca o invólucro do Espírito e derrama dentro um pouco da graça, pode estar até de havaiana, o cabelo pode não estar com o melhor creme, mas quando alguém olha diz, tem um negócio assim que eu não estou sabendo explicar. Você tem Olha o mundo falando, boas energias, boa vibração. A outra puxa de um lado, amassa daqui, passa o reboco e não brilha. Mas quem tem o tesouro dentro do barro, glória ao nome de Jesus, se destaca. Se destaca. Isso é o evangelho. Louvado seja Deus. Jesus, verso 7, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Se ele dissesse que Jesus tomou forma de servo, já estava bom. Mas ele disse que Jesus, na forma de servo, se fez igual a homem. Porque os anjos também são servos. Mas Jesus se rebaixou porque não foi um servo angelical. Foi um servo humano. E para acabar com tudo, se tinha ainda mais um nível para Jesus descer, ele desceu. E esse último nível da humilhação subterrânea de Cristo, digamos assim, está no verso 8. Não bastasse estar na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Não foi o sinédrio judaico, não foi o Império Romano, não foi o diabo. Jesus humilhou-se a si mesmo, tomando o caminho de uma morte de cruz. E a lei mosaica, em Deuteronômio, ensina que quem morresse em cruz era maldito. Então Jesus tomou para si a maldição. É importante salientar que Jesus tinha que vir cumprir o sacrifício por nossas vidas, satisfazendo a ira de Deus. O modo que Jesus ia morrer, tirando a questão espiritual, poderia ser qualquer um, desde que ele morresse numa questão isenta da esfera espiritual. Se fosse para satisfazer a ira de Deus apenas, Jesus poderia morrer de qualquer maneira, entregar o seu corpo, derramar o seu sangue. Mas ele escolhe a morte de cruz para justamente descer ao mais baixo nível moral. Porque uma pessoa no mundo, ela baixa o nível moral pecando, cometendo erro, causando escândalo. Aí a moral dela vai lá para baixo. Mas como é que Jesus ia conseguir descer a moral lá para baixo se ele não ia pecar? Isso é um grande mistério. Porque Jesus ia vir como cordeiro imaculado, sem mácula, sem mancha, sem escândalo nenhum. Então como é que ele ia? Qual era a página que o nome dele ia aparecer de um grande escândalo? Não ia. Então como é que ele ia se humilhar ao mais nível baixo? Escolhendo a morte mais maldita numa cosmovisão judaica. E por isso que Jesus morreu na cruz. É Jesus mostrando que aquele que tinha a maior honra e a maior glória abriu mão de tudo e passou o maior escárnio e a maior vergonha por causa de mim, como diz o tema, por causa de você, foi por amor. Então se eu peço a um jovem para ele fazer uma oração em praça pública e ele morre de vergonha, não, eu não, pelo amor de Deus. Se dentro da classe um professor lhe faz uma pergunta sobre a sua fé e ele se pudesse formar um casco de tartaruga e se esconder, meu Deus, não posso falar nada, o que vão pensar de mim? Se nessas oportunidades que tenho para expressar o meu amor a Cristo, eu me envergonho,
Bom seria que quando Cristo teve a oportunidade de expressar o seu amor por nós, ele também se envergonhasse ao Pai. Nazaré? Não, Pai. Eu moro na região metropolitana da glória. Eu moro no bairro do trono, no Alphaville da revelação da glória excelsa. Morar em Nazaré? Me dê pelo menos um condomínio na beira da Galileia. Por favor, Pai, tenha misericórdia. Qual é a maternidade que eu vou nascer? A minha mãe vai ter direito a um plano de saúde nacional, prêmio, uma acomodação de um quarto individual, numa estrebaria, Pai, numa manjedoura, ouvindo mugidos e balidos? Não. E qual é o meu meio de transporte? O Senhor vai me liberar um ticket, posto, um vale combustível, porque eu vou andar muito a pé, Pai? Não, tenha misericórdia. Eu vou para a região da Palestina. É semiárido, é torrão, é sol caustigante. O Senhor vai me dar algum voucher para as hospedagens? Não. Uma vez alguém chegou para Jesus e disse: eu quero te seguir. Jesus disse: meu filho, não venha me seguir, porque vir me seguir não tem lucro. Eu estou pior do que passarinho e do que raposa. Porque passarinho tem onde ir dormir no final do dia, e a raposa também. Mas o Filho do Homem não tem nem travesseiro para reclinar a cabeça. Não venha me seguir procurando mudar de vida, realizar o sonho da casa própria, trocar de carro, que eu não tenho isso para lhe oferecer, não. O que eu tenho para lhe oferecer é cruz, é lágrima, é choro, mas lá no final há uma coroa. Aleluia. Jesus nunca iludiu ninguém com falsas expectativas. Nunca. Jesus podia dizer então: Pai, não quero nada disso. Eu quero de volta o que é meu. Não. Tudo de Jesus era emprestado. Já observou? A manjedoura foi emprestada, emprestaram a ele aquela estalagem. Quando Jesus foi ministrar a ceia, memorial da igreja, o cenáculo foi emprestado. Para chegar em Jerusalém, o meio de transporte que foi o jumento foi emprestado. Tudo na vida de Jesus era emprestado. Nada era dele. Nem aquela cruz era dele, era minha e sua. E a gente emprestou a ele aquela vergonha. Passou todo tipo de vergonha por causa de mim e de você. Às vezes estou falando de coisas práticas, porque isso acontece no dia a dia. Se uma chapinha não pegar, por exemplo, já que estamos com um grupo maioritariamente juvenil, não, eu não posso ir hoje para o culto. De jeito nenhum, desse jeito eu não vou. Por causa disso. Enche a mão aí de 2 produtos, passa e pronto, e vem embora. Não, mas eu não achei o tamanho que combina com aquele cinto que foi especial para o congresso. Eu não posso ir sem esse cinto. Pode. O que você não pode é perder as vestes de salvação. As outras vestes você pode perder, pode trocar a cor. Mas Zezinha vai dizer que eu não estou combinando. Você tem que combinar é a sua alma com a de Cristo. Isso aqui, meu filho. Entendeu? Mas é porque agora tem mídia e a menina passa fotografando. Você tem que preocupar é com a mídia do Espírito Santo, que lhe fotografa toda hora. Eita glória! Quando ninguém vê, ele está te vendo. É ele que você tem que agradar, irmão. 3h30 para alinhar um cabelo. E se dobrar o joelho 5 minutos tem cãibra. 2 horas segurando um pente e um secador. Mas se ficar 5 minutos cantando medley, ai, dá para mim não. Tá morto e não sabe. Imagina se Cristo olhasse para a sua rota e dissesse ao Pai: não, Pai, é muita vergonha, é muito opróbrio, é muito desprezo. Quero não. O Senhor vai pelo menos mandar uma irmã vendedora da Natura me abençoar com um kit cosmético para eu cuidar da minha pele? Não. Não, porque Isaías 53, que é bem conhecido nosso, se vocês não tiverem nenhum problema em abrir, vale a pena. Isaías profetizou sobre o padrão estético de Jesus. Olha,
padrão estético de Jesus foi profetizado por Isaías centenas de anos antes. Se Jesus chegasse num culto aqui, Jesus homem, antes da sua exaltação, ninguém ia correr. Nos dias atuais, ninguém ia correr para tirar uma foto com ele. Nos dias atuais. Se ele chegasse aqui em João Pessoa, Mangabeira, num culto agora, talvez se ele sentasse ao lado de alguém com muita elegância, ia se afastar uns centímetros. Se Jesus se transportasse para esse contexto midiático, que supervaloriza os cosméticos, o reboco, como a gente. Porque Isaías profetizou no capítulo 53 e no verso número 2, que Jesus, ele vinha como uma raiz de terra seca, que se você fizer assim com o pé, ela morre. Não tinha parecer, nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Esteticamente, Jesus não tinha nada que atraísse. Eu até pregando esses dias disse que se Jesus chegasse num círculo de jovens, meninas, nenhum olhar para ele e dizer: eu quero casar com este homem, é o homem dos meus sonhos. Não, fisicamente não. O verso de número 3, Isaías ainda desce mais um nível. Diz que Jesus era desprezado e o mais indigno entre os homens, e os homens escondiam um rosto e não faziam dele caso algum. Então, esteticamente, Jesus não tinha nada para chamar a atenção. A demora era só ele abrir a boca. Agora, quando ele abria a boca, aí as multidões diziam: que homem é este? Que é isso? Que palavra boa, a gente quer ficar perto. Eita glória. Em João 6, o Sinédrio mandou uns capangas prender Jesus. Quando chegaram lá, era esse Jesus sem formosura que estava pregando. Não tinha gravata cintilante, não tinha sapato de couro de jacaré, não tinha terno de lantejoula prateada. Mas quando começou a pregar, quem foi prender? Sentou no banco, começou a dar glória, começou a dar aleluia, recebeu a bênção apostólica e tudo, voltou lá para o covil das raposas do Sinédrio. E quando chegou lá, disseram: cadê ele? Você esqueceu de trazer ele. Não, não é isso não. É que o homem prega demais. Você precisa ouvir. O homem fala coisas que ninguém falou, porque o salmista disse que a graça se derramaria dos seus lábios. Jesus não tinha aparência, mas tinha essência. Não tinha vitrine, mas tinha estoque. Não tinha cobertura, mas tinha recheio. Tinha conteúdo. Nós somos a geração da embalagem. A embalagem é bonita. A embalagem é bem que você olha assim: Jesus, o que é isso? É homem ou é mulher? É de bem ou é de mal? É da terra ou é de Marte? Você não consegue nem discernir de tanta coisa que nós temos na embalagem. Mas Jesus tinha uma substância, tinha um conteúdo, tinha um produto a oferecer. Que ele era tão simples na sua aparência, que quando Judas combinou de entregá-lo aos algozes romanos, teve que combinar um código. Porque Jesus, no meio das multidões, não seria facilmente percebido. Eles disseram: Jesus é aquele que eu dei um beijo na face. Aí vocês vão saber que é ele. Foi assim ou não? Porque quando Jesus estava no meio da multidão, fisicamente, nada chamava atenção. E é isso que Paulo está dizendo aqui na carta aos Filipenses, que nós devemos ter este mesmo sentimento que havia em Cristo, que não supervalorizou a aparência. Ele tinha a aparência da glória, ele tinha uma natureza glorificada na eternidade, mas abriu mão, não da sua divindade nem do seu poder, abriu mão da sua glória, para estar no meio de nós, no meio de nós. E Jesus, a prova de que não perdeu a divindade nem a onipotência, que quando ele veio para a terra, continuou mostrando que era Deus com todo o poder. Tinha poder sobre as enfermidades, tinha poder sobre os demônios, demonstrou poder até na natureza. Aí os discípulos não aguentaram, porque quando viram ele falar para enfermo e o enfermo ser curado, ou para demônio e o demônio sair, tudo bem, mas falar com vento, eles nunca tinham visto isso. Falar com água. Até porque Jesus, quando quer, ele quebra as próprias leis fixas que ele estabeleceu na criação. Porque João 3, Jesus disse que ao vento Deus deu autonomia. Que autonomia? O vento sopra aonde? Onde é que o vento sopra? Onde quer.
Deus deu na criação ao vento autonomia. Você sopra onde você quiser. A gente não sabe para onde vem nem para onde vai. Deus deu ao vento. Mas Jesus, que é criador, mantenedor e consumador, quando Ele quer, Ele quebra a própria lei que Ele criou. Porque naquele barco o vento estava soprando aonde queria. Aí Jesus levantou e disse: ei, vento, vento, estás muito agitado, vento, cala-te. Que homem é este que manda até no vento e na água? Não era homem, era Deus. E você crê que Ele manda na tua casa, que Ele manda na tua parentela, que Ele manda na tua vida, na tua mente, no teu coração, Ele manda no teu futuro. Nós estamos abrigados debaixo da onipotência de Jesus para todo sempre. Glória a Deus. É este sentimento que Paulo quer que não só a igreja em Filipos, mas toda a comunidade dos cristãos tenham. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse Jesus que abre mão de tudo para servir. Em Mateus 10, ou Marcos 10, 45, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir. Então, quando eu olho para um irmão e faço um sinal, e ele sabe que eu estou fazendo um sinal para lhe pedir alguma coisa, e ele faz que não está vendo, essa pessoa não pode dizer que é um discípulo de Cristo. Não é isso? Ou quando eu convido alguém para fazer um trabalho: meu irmão, você pode trabalhar, você pode participar semana que vem do evento assim, se vir. A igreja: não, irmão, não posso que eu vou adoecer. Ou então: não, irmão, não posso porque vai chover. Vira logo meteorologista. E tem gente assim: vou ficar rouco, irmão, não vai dar. Nós não podemos dizer que somos discípulos de Cristo, porque Cristo tinha disponibilidade para o serviço. Tanto que lá em João 13, perto de morrer, viu? Inclusive, vocês leem Bíblia, só estou relembrando, não estou ensinando as coisas aqui essa manhã. Se tem uma coisa que Jesus fez perto de morrer, foi trabalhar. Irmã, cadê você? Faz 3 meses que não veio. Não, porque na última vez que eu fui, quando eu entrei, aquela irmã olhou para mim dos pés à cabeça. Eu estou muito ferida com isso. Meu filho, cadê você? Faz 6 meses que você não vem. Não, porque eu preparei um esboço para dar uma mensagem e o irmão me deu só uma saudação de 5 minutos. Estou muito amargurado. É uma cristandade de gelatina, de isopor, qualquer peteleco desfaz. Mas Jesus, perto de morrer, estava dando escola bíblica de obreiro, seminário para líder, visitando enfermo. Veja, podia dizer aos discípulos: olha, estou muito amargurado, olha como eu estou. Está chegando a minha morte, não estou para ninguém, estou offline, não aguenta, muita luta. Mateus 26 diz que na noite que foi traído, ele fez o quê? Instaurou a ceia. Podia dizer: Pedro e João, assume aí o culto, olha como eu estou, me dá um Rivotril, tenho condição para nada. Perto da morte, mas trabalhando. Perto da morte, orando. Perto da morte, servindo. E você está muito melhor que Jesus e às vezes não quer fazer nada para Ele. Temos que fazer muito mais. Está bem vestido, está bem arrumado. Eu estou pregando aqui, estou sentindo o cheiro do almoço, já estão pensando na comida. Jesus tem visitado a nossa mesa, visitado o guarda-roupa, tem nos calçado, tem nos vestido, tem nos dado família, tem nos dado amigos, tem nos dado estudo, tem nos dado ouro, prata, leite e mel, tanta coisa boa. O que é que nós podemos fazer para Ele? E hoje você quer irritar algumas pessoas, crente, diga para ela que ela tem que congregar e diga para ela que ela tem que trabalhar para Jesus. Eles não suportam. Você disser para um crente hoje: tem que congregar, ele diz: isso para muitos é uma afronta. A igreja sou eu. Não existe igreja assim. Eu e Cristo. A igreja somos nós. É uma coletividade. Tem que trabalhar para Jesus. A salvação não é pelas obras. E eu estou falando que é pelas obras. Eu estou dizendo que tem que trabalhar. Não é trabalhar para ser salvo, mas é trabalhando, demonstrando que é salvo. Porque tem uns que pediu a Cristo uma rede e está se balançando lá cantando Maranata, Maranata, vem logo Jesus, vem logo que eu quero ir para o céu descansar. O céu não é lugar de descanso. O céu não é lugar de descanso. No céu a gente vai trabalhar também. Agora não é trabalhar para arrancar pessoas do pecado, para pregar a palavra, para visitar enfermos. Qual é o tipo de trabalho que nós vamos ter no céu? Apocalipse 22. Tem gente pensando que o céu é um resort
para ficar lá no Rio Lento, andando numa boia. E aí, Abraão, valeu a pena esperar, não foi? Não, se você quiser isso, vá lá para Coqueirinho e Jacumãs, para que você tenha Porto e Galinhas. Mas o céu é lugar de trabalho. Apocalipse, capítulo de número 22. Será que tem alguém que pode ler? Versículo 3. Eu estou à vontade, viu? O pastor disse que era para eu ficar. Obrigado, amado. Essa palavra aqui, os seus servos servirão, no original não significa uma ação pontual, não. É uma ação contínua para a eternidade. A gente hoje tem que fazer um congresso 2 dias, 3, porque se fizer 5, o pessoal faz rodízio. Eu vou no primeiro, tu vai no segundo, tu me rende lá, porque eu só vou ter força para ir no 3º dia. Aí eu te rendo e tu vai no 4º. Aqui é uma bênção que tem culto manhã, tarde e noite. Tem lugar que não pode mais não. Que é isso, irmão? Isso é fanatismo. Aonde é que a criatura vai chegar para Jesus na eternidade e dizer: Senhor, dê um pause. A gente está cultuando desde 6 horas da manhã. Já deu 6 horas da manhã e culto, e glória, e aleluia. Qual é a hora que a gente vai se banhar no rio da água da vida? Nenhuma. Porque os seus servos o servirão. O negócio é tão sério que Jesus sabe, e Deus, que a igreja ainda está se acostumando a esse patamar, porque Ele quer mesmo é a adoração da igreja. Mas tem irmão que, irmão, cadê tu? 11h30, ele está decidindo se vive ou morre ainda. 11h30 da manhã, tem gente que ainda está decidindo se levanta do coma, da preguiça. Aparece lá pelas 3 horas da tarde, botando defeito em tudo e em todos. Mas quer ir para o céu, ficar com Jesus. Como? Se quando nós chegarmos lá, nós vamos perceber que pelo menos há 4 seres ao redor do trono, cantando ininterruptamente: Santo, 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 Santo. Não cansam de adorar, porque foram feitos para isso. E Deus também levará a igreja para se juntar com eles, para viver este serviço de adoração ininterrupto. Mas quando esteve na terra, Jesus fez o quê? Trabalhou, serviu. E Jesus encarnado é sinônimo de serviço. Jesus não mandava representante, ele sempre ia pessoalmente. E Jesus tinha representante, tinha 12, depois tinha 70. Se tinha uma coisa que Jesus podia fazer, é mandar representante e ficar só no quartel-general. Eu vou ficar aqui só esperando a cruz. Mas Jesus ia. Quando Jesus não ia, alguém vinha até ele. Ele não tinha descanso. Uma vez os discípulos arrumaram uma espécie de hospedagem, uma hotelaria, e disse: a gente conseguiu hoje juntar um dinheiro, hoje o senhor vai ter um dia de descanso. Um day use aqui, só para relaxar. Quem foi que chegou lá? Viajante lá de terras gentias, a mulher Ciro Fenícia. Jesus está aí hospedado, né? Misericórdia, tá. Mas não está para ninguém não, mas eu quero falar com ele. Jesus poderia dizer aos seguranças, discípulos: enxota ela, manda ela embora. Mas ele é servo, com S maiúsculo. Foi atender a mulher: diga, minha filha, o que você deseja? Eu vim pedir uma bênção. Olha só, nem no dia de folga. Eu vim pedir um milagre, porque eu deixei, um evangelista diz que era uma filha, outro diz que era uma criada. Eu deixei alguém em casa que está com uma enfermidade muito séria. Eu preciso de um milagre. Jesus disse: tem milagre para você não, minha filha. Uma resposta negativa. O que foi que a mulher fez? Correu para o Procon, disse que ia botar Jesus na pequena causa, fez um story para dizer: olha aqui o que ele acabou de falar para mim. Não, continuou insistindo: mas eu preciso de uma bênção, Senhor. Eu preciso de uma bênção que só o Senhor pode dar. Olha, eu vi aí no Instagram os rios, o Senhor operando aí nas comunidades, e eu vim porque eu creio que Tu és Senhor. Olha, era de outra religião, era de outro país, mas estava dando um show da fé ali. Eu vim porque eu creio que Tu tem poder para fazer. Jesus vem com a segunda palavra muito forte e diz: mulher, eu não vim senão para as ovelhas de Israel, eu não posso te dar nada. Silenciou. A mulher não aguentou, irmão. Se fosse outro, botava o dedo na cara, dava uma bofetada, empurrava: você não presta para nada. A mulher pediu, Jesus disse não. Pediu, Jesus disse não. O evangelista diz que ela vai e se prostra.
se rende no chão. Tem gente que só se prostra se receber a bênção. Ela antes da bênção já estava adorando. Senhor, tem misericórdia, me dá uma bênção. Aí Jesus, com aquela terceira petição, ao invés de afrouxar, arrocha ainda mais o nó e diz: mulher, eu não posso pegar pão da mesa e dar para cachorro. Isso era um contexto teológico. Mas se fosse hoje: cachorro é você, não sei o que mais lá. Mas a mulher entrou na metáfora de Jesus e disse: eu sei o meu lugar, eu sei que eu sou cão, porque eu sou de outra nação e de outra fé. Mas o Senhor está se esquecendo que até do que cai da mesa o cachorro come. Eu preciso de uma bênção. Eu preciso de uma bênção. Para os discípulos, Jesus disse: homens de pequena fé. Para os discípulos, Jesus disse: homens que não têm fé. Mas para a mulher pagã, Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Vai, leva a bênção, leva. Faça-se feito conforme a tua vontade. Sempre trabalhando. Perto de morrer, lá em João 13, nós vamos ter um dos episódios mais lindos de trabalho para Cristo, deixar impresso na mente dos discípulos e da igreja. Lá em João 13, nós sabemos que antes da refeição, eles tinham, os judeus, um ritual de purificação. E Jesus vai levantar-se da ceia e vai fazer agora este ato de purificação, que geralmente era feito anteriormente, mas aqui ele queria deixar uma lição. E é dito que as mesas, os irmãos sabem, quem sentava na ponta eram os mais afastados e no meio eram os mais próximos. E quem estava na ponta deveria tomar essa iniciativa de fazer o trabalho. Ninguém tomou a iniciativa, ficou um olhando para a cara do outro. Até que Jesus vai, cinge-se com a toalha, pega a bandeja e vai lavar os pés justamente de quem? Quem é que ele escolhe para ser o primeiro? Pedro, João 13. E quando alguém não quer fazer, quando vê outra pessoa que tem uma certa posição iniciar, aí quer dar uma de humilde, como Pedro fez. Não precisa o senhor não, me dê, deixa que eu lavo. Se era para você fazer, porque não tinha iniciado, não é? Não quer fazer, mas quando vê quem não era para fazer, aí diz: não, eu estou aqui para lhe servir, eu estou aqui para carregar a sua mala, estou aqui para lamber a sola do seu pé. Não, se é servo disponível, não espera ninguém pedir para fazer. Você quer ver quem é servo mesmo? É fazer sem ser solicitado. Porque tem gente que só faz quando é solicitado para ganhar as honrarias, os créditos. Muito obrigado porque você fez. Fique de pé, queremos agradecer. Olhem todos aí a pessoa que fez. Jesus trabalha ao contrário com os seus servos. Ele quer gente trabalhando muito para ele sem ser visto, sem ser anunciado. Eu sei que essa é a nossa cultura, né? Estamos aqui orando. Olha, acabei de fazer um jejum. Estou aqui expulsando esse demônio. É a nossa cultura hoje. Mas a cultura do reino é diferente da cultura da terra. A cultura do reino continua dizendo que uma mão não deve saber o que a outra deu. E Jesus toma a iniciativa para ensinar os discípulos que quem serve a Jesus tem que ter posição de servo. Quanto mais degraus hierárquicos eclesiásticos subir, deve continuar como servo. Aí Pedro não quis iniciar. Quando Jesus vai fazer com ele o roteiro, ele diz: não, pai, não precisa, eu faço contigo. Jesus diz: não, se você não deixar eu lhe lavar, você não tem parte comigo. E Pedro, sempre exagerado, diz: então me lava logo, joga essa bacia na minha cabeça, me dá um banho completo. Não, também não precisa disso tudo não, viu? Porque Jesus não está atrás dessas declarações de amor exageradas e sensacionalistas. Jesus não está atrás de teatro. Não, eu só vou lavar mesmo o pé, tá bom demais. Só para você saber que o homem que me segue precisa continuamente estar purificado, perto de morrer e servindo, perto de morrer e trabalhando. Então a vida de Jesus foi uma constante entrega em favor dos outros. Aquele que estava acostumado a estar no trono, recebendo toda a adoração e recebendo todo o louvor. Agora, quando Jesus cumpre a tarefa completamente, quando ele sabe que o plano eterno que ele tinha com o Pai já estava concluído,
Lá em João 17, ele faz uma oração, que é uma oração chamada de sacerdotal e muito ousada. Eu creio que só Jesus podia fazer esta oração. Não sei se tem alguém aqui que tem. Aqui tem muita gente boa, crente, homens e mulheres de Deus, mas eu não sei se tem alguém aqui essa manhã. Se tiver, pode até dizer: não, irmão, eu posso me encaixar aqui. Se tem condição de fazer esta oração que Jesus fez. Em João 17, verso 4, ele diz ao Pai: eu glorifiquei-te na terra, tendo concluído a obra que me deste a fazer. Agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Jesus está dizendo ao Pai: eu fiz o que eu combinei com o Senhor que eu faria. Agora eu quero que o Senhor faça a sua parte. É por isso que eu estou perguntando se tem alguém aqui essa manhã que tem condição de fazer essa oração para Deus. Eu quero de volta o que é meu. A gente gosta de cantar isso, né? Restitui! Será que tem algum irmão de oração, algum obreiro? Eu já quero dizer aos irmãos que eu mesmo não tenho condição. Se tem algum jovem, algum músico, algum cantor aqui que diz: não, eu posso ficar em pé e dizer ao Pai: o que era para eu fazer para ti, está feito, me dê minha parte. Não tem ninguém nessa multidão, nessa linda multidão, não tem. Mas Paulo quer que a gente desenvolva o mesmo sentimento de Cristo, que é o sentimento de quê? De tarefa completa. Tem um na terra que chegou a esse nível. Paulo, quando estava perto de morrer, não ficou correndo às pressas para tentar fazer o que não tinha feito, não. Escreveu uma carta dizendo: a minha carreira está completa, eu guardei a minha fé, eu cumpri o meu ministério, e agora eu estou como um copo prestes a ser derramado como oferta de oblação. Eu estou prestes a ser derramado como oferta líquida. A minha vida, Timóteo, está só uma gotinha, olha. Eu já vou embora. Mas o que era para eu ter feito, eu já fiz. E só estou esperando, ele pôde dizer isso, a coroa que me está reservada. Não só para mim, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então Paulo chegou nesse nível de Jesus, de ainda em vida dizer: completei o que Deus confiou para mim fazer. A maioria de nós ainda está tentando completar. Existe um grupo que ainda está tentando descobrir o que é que Deus quer que ele faça. Porque se você for para as redes sociais, nessas caixinhas de pergunta, o que mais tem é: irmão, qual é o meu chamado? Mas como é que eu vou saber qual é o seu? Por que que a gente não sabe o nosso chamado? Porque a gente não está perto de quem chama. Se a gente ficar perto de quem chama, chama direitinho e não deixa dúvida. O problema é que a gente não está perto dele na palavra, não está perto dele na oração. Aí fica procurando os gurus da internet. Qual é o meu chamado? O que é que Deus quer para mim? Procura uma vigília, procura uma consagração, um ciclo de oração. Bota a tua face no pó e fica lá, derramando tuas lágrimas. Deus, eu quero saber o que tu queres de mim. O que é que tu queres que eu faça? Eu não quero ser mais um no meio da multidão. Tu quer usar minha mão, meu pé, minha voz, minha mente? Onde é que tu queres me encaixar? Que ele vai marcar um encontro pessoal. Ele não vai mandar recado, ele vai pessoalmente. Porque quando ele chama, ele vai pessoalmente. E ele vai dizer o que quer. Ele não vai mandar recado, ele vai pessoalmente. Como ele foi para Jeremias, como ele foi para Isaías, como ele foi para Ezequiel. E tudinho, quando recebeu a presença dele, a pancada da glória foi tão grande que caiu no chão. Hoje, quando a gente recebe a glória, a gente pula. Dizem, né, que quando recebe a glória, é muita glória, pula. Mas na Bíblia, todo mundo que recebeu uma pancada da glória, pá! Porque o que é que significa glória no hebraico? Peso. Peso. E a própria gravidade bota o peso para onde? A força-peso vai para onde? Os físicos sabem. Para baixo. Então quem é cheio da glória está mais embaixo do que em cima. Aprenda isso. Está humilde. Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor não. Deixa eu ver se você é digno de receber. Porque eu estou orando muito.
Irmão, você pode pregar naquela congregação, ali tem que atingir um nível de santidade ainda para eu poder entrar lá. Tem nada da glória de Deus. Porque quem recebe a pancada da glória de Deus se humilha. É uma pancada tão forte que esvazia a gente, deixa a gente todo quebrado, todo esmiuçado. Quando Ezequiel viu só o carro do trono andando, foi tanta glória que caiu. Aleluia. Aí o pai mandou o Espírito tocou nele, soprou nele e falou com ele: levanta, filho do homem, eu quero falar contigo. Fica caído não, você não viu nada ainda. E só foi o trailer. As temporadas vão começar, tem muitos episódios da minha glória. Tu vai ver ainda o carro da glória de Deus andando por cima de Israel. Tu vai receber revelação apocalíptica. É tanta glória que tu parece que vai explodir. Vai nada, Jeová está só untando a forma. A glória ainda vai descer tanto azeite na tua cabeça. Tu tem 13, 14, 15 anos, Deus não está vendo isso não. Ele já está acendendo as labaredas da fornalha e está pegando esta massa informe e dizendo: vem para minha mão que eu vou começar a fortalecer tua estrutura. Vai vir peteleco, vai vir pontapé, vai vir soco, mas não vai te quebrar, porque a minha glória vai preencher. A minha glória vai capacitar as tuas fragilidades. Deus está nesta manhã renovando a estrutura. Está pegando adolescente e dando estrutura de ancião. Você sabia que Deus faz isso? Está pegando jovem e dando estrutura de homem velho. E o diabo está vendo o teu rosto ainda tenro, mas dentro de ti está um espírito forjado na palavra, na presença do El Shaddai. Vai vir prova, vai vir tentação, vai vir feitiçaria, disse-me disse, palavra de maldição, mas Jeová está dizendo: está blindada, está blindado, está forjado com a minha graça, está preenchido com a minha autoridade. Tome a sua proteína, tome o seu suco, coma a sua batata doce, mas sobretudo receba a vitamina da palavra, que te dará força contra a carne, contra o mundo e contra o diabo, para você poder cumprir o chamado de Deus na sua vida integralmente. Qual é o nível de serviço que estamos prestando para o Cordeiro de Deus? Qual o nível de comprometimento que nós estamos tendo com o Cordeiro de Deus? Aquele que se comprometeu completamente com a nossa vida. E por se comprometer, e por se dedicar, e por entregar a sua vida completamente em serviço, o Pai, de fato, deu a ele o que havia combinado na eternidade. Por isso que o terceiro estágio aqui de Filipenses 2, Paulo diz que após cumprir o seu sacrifício, no verso 9, Deus o exaltou soberanamente. Se Jesus se rebaixou ao mais último nível, o Pai lhe exaltou ao nível mais alto. A palavra exaltou soberanamente acontece só aqui no Novo Testamento. Na Bíblia toda não ocorre essa expressão com mais ninguém, só com Jesus, que significa lhe exaltou ao ponto máximo, que é o ponto de Deus. E nós vamos observar isso muito bem explicado, porque ao nome de Jesus se dará autoridade sobre todo o nome, para que línguas confessem e para que joelhos se dobrem. E isso não é historinha, isso é Bíblia. Quando a gente pega os evangelhos e Apocalipse, a gente vê como isso está muito bem encaixado. Nos evangelhos, nós estamos vendo Jesus humilhado. Em Apocalipse, Jesus exaltado. Nos evangelhos, o Jesus encarnado revela todo o cumprimento da humilhação. Em Apocalipse, o Jesus exaltado revela todo o cumprimento da glorificação. Nos evangelhos, Jesus é o cordeiro que foi morto. Em Apocalipse, ele é o cordeiro que reviveu. Nos evangelhos, nós vamos ver Jesus montado no jumentinho na entrada triunfal. Em Apocalipse, veremos Jesus montado num cavalo branco no seu retorno glorioso. Nos evangelhos, nós vamos ver Jesus recebendo uma coroa
de espinhos que lhe fez sangrar. Em Apocalipse, na redenção final, Jesus tem uma coroa com muitas pedras e diademas preciosos. Nos evangelhos, Jesus está dizendo que tem sede e estão lhe dando vinagre. Em Apocalipse, Jesus está convidando quem tem sede para beber da água da vida que ele dá. Nos evangelhos, nós vamos ver uma plaquinha satirizando Jesus, chamando ele de Rei dos Judeus. Em Apocalipse, na sua coxa está escrito que ele não só é Rei dos Judeus, é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá nos evangelhos, Lucas 19 vai mostrar que nos olhos de Jesus tinha lágrimas. Em Apocalipse 21 é nos dito que ele, dos olhos de todos nós, enxugará toda lágrima. Lá nos evangelhos, nós vamos ver Jesus passando fome. Mas em Apocalipse, nós veremos Jesus dando aos salvos de comer dos frutos maravilhosos da árvore da vida. Nós vamos ver Jesus lá nos evangelhos levando chicotadas. Mas em Apocalipse ele está com um cinto de ouro fino. Lá em evangelho nós vamos ver Jesus tendo as suas túnicas rasgadas. Em Apocalipse nós vamos ver Jesus com vestes talares, de linho precioso, veste de rei. Louvado seja o nome do Senhor. Em evangelho, o rosto dele está desfigurado, cheio de hematoma. Os pés dele e as mãos estão perfurados pelos cravos. Em Apocalipse, a mão dele tem 7 estrelas. O pé não tem podóloga que faça aquilo. É como latão e como bronze reluzente e polido. Louvado seja o nome do Senhor. Lá nos evangelhos é o cordeiro servo. Em Apocalipse é o cordeiro rei. Lá nos evangelhos é o cordeiro súdito diante do Pai. Lá no Apocalipse é o cordeiro Senhor que está descendo para consumar o plano da redenção. Lá nos evangelhos é perfurado com uma lança. No Apocalipse ele vem com vara de ferro para reger as nações. Lá no evangelho nós vamos ver Jesus sendo julgado injustamente pelos homens. No Apocalipse nós encontraremos Jesus descendo para julgar justamente todos os homens. Então, queridos irmãos, é esse Cristo que está em nosso meio, operando na vida da igreja. Jesus, como corpo glorificado, subiu ao céu, e o corpo dele está guardado lá, mas não é guardado numa tumba. Pedro disse que Jesus subiu ao céu e está guardado com o Pai, até que desça sobre nós tempos de refrigério. Então Jesus não está numa tumba, ele está sentado no trono do lado do Pai, cheio de autoridade, porque o Pai devolveu a ele toda a glória e reafirmou a ele toda a autoridade sobre todas as coisas. E de vez em quando Jesus demonstra essa autoridade, respondendo às orações da igreja. Porque tem um mistério com Jesus, que ele faz o oposto dos outros, como rei e como sumo sacerdote. Como rei, um monarca, ele sempre fica sentado. Quando ele quer expedir uma decisão, ele só estende o cetro. Um rei não fica em pé, ele sempre sentado fica dando as suas decisões. O Salmo 110, o pai profetiza para o filho: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu tenha posto os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Banquinho para descansar o pé. Deus vai fazer os inimigos de Jesus como banquinho para ele apoiar o pé. Então, enquanto isso não acontece, Jesus está sentado à direita do Pai. Como rei, os líderes humanos precisam gritar muito para ser visto. Jesus, como rei, resolve tudo sentado. Pode resolver sentado, mas ele é tão especial que de vez em quando faz questão de ficar em pé. Porque para ouvir a oração da igreja e responder, basta ele se inclinar. O texto poético diz que ao se inclinar ele ouve. Mas ele diz que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Se levanta, e se levanta.
Quando Estevão, primeiro mártir, em Atos 7, estava posto a ser apedrejado pelo Sinédrio e morrer, o que foi que Jesus fez? João 7, ou Atos 7, diz que Estevão viu o céu aberto, viu o Pai sentado no trono e viu o Filho aonde? Onde foi que o Filho estava? Em pé, à direita do Pai. Jesus fez questão de ficar em pé. Ele podia mandar anjo, mas ele fez questão para recepcionar o primeiro herói da igreja, o primeiro mártir. Vem, Estevão, vem, tu tá vindo para ficar comigo, de pé. Paulo, Jesus chamou para vir vê-lo, porque Paulo, de maneira, se fosse hoje, Paulo ia gravar live, ia tirar selfie para mostrar a todo mundo, pela questão midiática. Mas Paulo foi ao terceiro céu e não disse nem que era ele, disse que era um outro homem, mas todos nós concordamos que era ele mesmo. Então, para Paulo, Jesus disse: vem cá, dá uma olhada, só o trailer do que está te esperando. Para João foi melhor ainda, porque Paulo, Jesus disse: venha cá. Para Estevão, Jesus disse: estou aqui, a gente vai se encontrar. Mas para João foi mandado para uma ilha de exílio como prisioneiro de alta periculosidade, que era a ilha de Patmos, porque Domiciano, imperador romano, não suportava João, com aquele jeitinho dele manso, calmo. Quando pregava, as multidões se convertiam. Então ele era prejuízo para o império. Prende em Patmos, que lá ele não vai ter comunicação com ninguém. Pode até morrer quando desembarcar na ilha, que as feras selvagens ficavam ali e devoravam muitos prisioneiros ao chegar. João escapou, ficou preso. Eu creio que Jesus pediu permissão ao Pai. Disse: Pai, eu sei que eu tenho que ficar aqui até se cumprir os tempos de refrigério. Ele só desce para buscar a igreja. Ele subiu e desce nas nuvens para buscar a igreja. Jesus com o corpo glorificado. Isso é Bíblia, está lá, não é? Mas para João, ele abriu um parêntese na ilha de Patmos. E eu creio que ele pediu ao Pai: deixa eu ir pessoalmente, porque ele vai ver muita coisa aqui do céu, mas deixa a gente mostrar que a gente está com ele também. Foi quando João viu aquele estrondo. Isso é tremendo, porque a gente, quando ouve os estrondos, sai correndo com medo. Mas João, quando viu o estrondo, ele sabia que o estrondo era algo espiritual. E lá em Apocalipse capítulo 1, versículo a partir do número 12, ele se virou e viu no meio dos castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com cinto de ouro, a cabeça e os cabelos brancos como a lã, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse saído da fornalha, a voz como o som de muitas águas, na mão 7 estrelas, na boca espada aguda, rosto como o sol. Quando viu, caiu prostrado. Jesus disse: tenha medo não, fique em pé, eu vim lhe visitar. Eu não preciso mostrar RG, nem passar no raio-x, nem dar gorjeta para a gente. Eu vim lhe visitar. Levanta, porque a revelação vai começar a descer. Escreve o que tu vai ver e sela, porque são palavras verdadeiras e fiéis. Louvado seja Deus. Então Jesus glorificado abriu essa exceção para ser visto por João na ilha de Patmos. E como rei, ele quebra essa exceção. É para ele estar sentado como rei, mas ele fica em pé. Agora, como sumo sacerdote, é o contrário, é para ficar em pé. Porque o sacerdote, diz o autor aos Hebreus, usando o ofício levítico, nunca se sentava, fazia o trabalho sempre em pé, porque o trabalho nunca estava concluído. Então o sacerdote levita trabalhava, quando terminava o seu turno, outro já chegava para lhe render, porque não podia ter pausa. Então eles trabalhavam sempre em pé. Mas o autor sagrado aos Hebreus diz que Jesus, tendo concluído a oferta completa que ele deu, como sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque, ele se sentou. Então isso para o culto levítico é um escândalo. Ei, está sentado por quê? Não acabou o trabalho não. Aí eu diz: ei, você está pensando, está falando com quem? Eu não sou da linhagem de Arão não, eu sou da linhagem de Melquisedeque, eu sou de outra linhagem. A minha não é a genealógica, a biológica, a minha é eterna. Eu estou sentado porque eu concluí o trabalho. Eu estou sentado porque o meu sacrifício foi tiro e queda. E também porque é que ele está sentado? Para de vez em quando cochichar umas coisas no ouvido do Pai. Mas não é cochichando, falando da vida dos outros não. É cochichando como um intercessor. Esse é tremendo. Aleluia. Porque o Pai sabe de tudo, assim como o Filho. Mas às vezes, quando nós estamos com as nossas lutas, as nossas dores, as nossas guerras, é o Filho que cochicha do lado do Pai. Vamos ter misericórdia dele, Pai.
Vamos ter misericórdia dela, glória. Tu crê que o filho cochicha e dialoga com o pai acerca de ti, algumas intimidades? Eita Deus, tem gente que cochicha da gente, né, por aqui, por ali, mas o filho conta segredos ao pai, aleluia, acerca da gente, glória a Deus. Não te preocupa quando tu vê duas pessoas na esquina falando de tu, não. O filho e o pai estão falando de você agora, aleluia, e o espírito não quer ficar de fora, aí entra nesta relação com gemidos inexprimíveis e diz ao pai: eu também quero entrar, aleluia, nesse manto de mistério. Olha, eu vim agora de lá da igreja, a tua filha está lá, Senhor, te adorando, o teu filho está lá te exalçando, e eu trouxe aqui os gemidos da adoração. Aí os anjos veem isso e diz: vão ficar de fora também não, pega as taças de ouro que está no trono, glória, não é tapaué não, não é caixa paque do correio não, é taça de ouro. Pega esse recipiente santo e vamos lá em Mangabeira, vamos colher lágrima de crente, glória. Abre a tua mão, está descendo resposta. Deus está aumentando o nível de intimidade aqui na tua vida. Tu crê? Ele está aumentando a comunhão espiritual e está abrindo a tela do céu e está dizendo: oração vai subir e resposta vai descer, clamor vai subir e estrondo de glória vai descer. Aonde tem um coração quebrantado, aonde tem uma alma derramada, eu vou vir pessoalmente para fazer uma visita, assim diz o Senhor Jesus nesta manhã. Este congresso vai terminar como festividade, mas a chama da comunhão que está acesa, ela vai continuar. E durante estas semanas, Jesus vai vir fazer visitas pessoais em casa de crente, glória. É palavra profética aqui nesta manhã. Ele vai vir visitar algumas ilhas de Pátimos. Tem crente aqui ilhado, tem crente aqui que foi encaixotado no estreito e alguém disse: depender de mim você não sai daqui. Mas Jesus está pedindo permissão ao El Shaddai, glória, meu Deus do céu, e está dizendo: pai, deixa eu ir lá, deixa eu ir lá, porque eu tenho que resolver para ela. Eu não vou mandar anjo não, eu não vou mandar querubim não, eu irei. Olha ele vindo sobre os montes, olha ele saltando sobre as montanhas, olha ele abrindo o caminho, olha ele tirando o obstáculo. Ele vai chegar dentro da tua casa sem bater na porta, vai pegar a chave que está na mão do valente e vai dizer: vai embora, saia, porque a casa é minha, a parentela é minha, a mente é minha, o coração é meu, assim diz o Senhor da igreja. Diz para o teu irmão: estás preparado para a visita? Pergunta aí a ele. Ou tu vai ser como Tomé, que vai estar distraído e não vai ver, glória. Mas fica no altar que Jesus vai atravessar a porta. Ele está vindo com providência, ele está vindo com livramento e ele está vindo com bem-estar espiritual. Há uma opressão querendo se instalar na tua mente, mas ele é cordeiro que também é leão. E quando ele brada, abala as estruturas do mal e põe o inferno para recorrer. Que Deus nos abençoe. Com esta breve reflexão, relembro à igreja que nós precisamos mais do que nunca estar cantando e pregando que Jesus era Deus, se fez homem, mas foi exaltado sobre todo nome, e já já, com toda esta glória, com toda esta autoridade, ele vai abrir a atmosfera, glória. Eita Deus, andar sobre a face. Quem luta por título e por cargo, com teu apego tu vai ficar. Mas quem já tem o sentimento de Cristo desapegado, glória a Deus, é um olho na terra e um olho na nuvem. Alguém diz: é doida. Eita glória, eita, essa menina é toda espiritual. Não, eu sou crente, eu tenho agora outra cidadania. Esse irmão parece que é aéreo. Eu não sou aéreo não, meu filho, eu estou em outro nível, eu sou celestial, é mais alto ainda. A minha vida está na mão do Cordeiro. Ele está tirando do teu coração apego material aqui nesta manhã. Você crê nisso?
Tem crente aqui muito apegado a algo material, muito preocupado com a estética, preocupado com o futuro, preocupado com a casa própria, preocupado com esquemas, com modos, com formas. Mas Jesus está esvaziando o nosso ego aqui esta manhã, está deixando a gente bem leve para a gente subir com facilidade. Glória a Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi pregada e não precisa de muita coisa para o Senhor operar. Nós cremos no Jesus ressuscitado. Nós cremos no Jesus glorificado. E se há crentes aqui que nunca tiveram uma experiência com Jesus glorificado, muda isso, Senhor. Marca encontro pessoal com crente nesses dias. Visita quartos, visita salas, visita repartições, desfaz reuniões secretas malignas contra nós, desfaz círculos de fofoca e de maledicência, setas apontadas, arapucas, pratos, ofertas de Jezabel e de Dalila, que está fazendo quase alguém cair. Mas nós te convidamos a bradar com o teu rugido, para levar para longe a ave de rapina, a raposa, a serpente. Senhor, na tua voz os laços são quebrados, na tua voz a sepultura é fechada, na tua voz a sepultura também é aberta. O Senhor dá a ordem e a enfermidade sai, mas o Senhor também dá a ordem e ela chega. Quem impede? Os vírus te obedecem, as bactérias. Senhor, o vento, o fogo, a água. O Senhor manda o céu abrir, Ele abre. O Senhor manda fechar e Ele fecha. O Senhor dá ordem às montanhas, às placas tectônicas, aos vulcões, os governos, os presidentes, os judiciários, os executivos, os legislativos, os militares, os demônios debaixo da terra, em cima da terra, no meio dos ares, os poderes visíveis, os invisíveis, os poderes de dentro e de fora. Senhor, quem pode resistir ao teu comando? Quem fica de pé diante do teu brado? Quando tu falasse com Paulo, ele não suportou a tua glória. Quando tu falasse com Senaqueribe, ele deu marcha ré. E ele gritava, dizendo para Ezequias: ninguém vai livrar. Quem é o vosso Deus? E tu dissesse: eu vou mostrar a ele quem é. Um anjo, um anjo mostrou o teu poder e o teu senhorio. Mostra, Senhor, o teu senhorio nesta igreja. Mostra o teu senhorio nesta cidade. Mostra o teu senhorio neste país, que está uma bagunça, que zomba do teu nome. Nós cremos, Senhor, que tu és Deus e queremos entronizar-te aqui nesta manhã. Toma, Deus, a nossa voz, que não seja a nossa, seja a tua. Esse espírito de prostituição, Deus, que está querendo tomar este irmão, este espírito de luxúria que está querendo algemá-lo, eu te denuncio e te repreendo agora, Satanás. Tu não vai tomar parte dos órgãos deste moço. Ele é santificado para uma grande obra. Recebe aí libertação. Tu estás vivendo uma opressão muito grande, não estás conseguindo vencer a carne, mas o Senhor está colocando uma brasa de fogo tão grande, eita glória, e está circulando para vagar sobre a dai, ele mandou sobre a dergiminitriafá. Está circulando fogo nas tuas veias, nas tuas artérias. Eita, hormônio descontrolado, Jesus está agora afugentando esse desejo desenfreado e está te revestindo de uma espiritualidade sadia, viu? Deus está falando, eu estou falando o que Ele está mandando, glória. Ei, concupiscência, os teus dias estão contados, porque o Cordeiro vem buscar a igreja e nos livrará da sedução do pecado.
pecado, espírito de incredulidade que trancou a mente deste moço e desta moça, que lhe impede de se envolver nos mistérios de Deus. O bisturi da palavra está te cortando agora. Laço maligno, a espada da palavra te desbarata e Deus concede liberdade. Deus te dá leveza à tua alma. Recebe, porque Ele tem misericórdia de ti. Ele te abraça nesta tarde. Já é tarde, glória, mas o Senhor não tem relógio, aleluia. Ele está descendo uma brisa sobre a tua cabeça, cabeça quente, estressada, tanto nervosismo, tanta coisa, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, e esse rio está refrigerando a tua mente. Olha a anestesia de Deus descendo sobre ti, afronta para todo lado, rasteiras querendo te derrubar, mas o Senhor está te escondendo na cidade forte que é Ele. Suba, entre na torre forte, se esconda na torre de vigia. Grande é a guerra, mas eu dou fim à guerra até o fim da terra, e mando alguém ficar quieto para saber que eu sou grande no teu viver. Dentro da tua casa alguém está te afrontando, te jogando de um lado para o outro, te desmerecendo, tirando até o teu direito, mas eu vou chegar lá também, glória. Eu vou fazer uma visita a alguém que está gritando contra a tua fé, e vou calar o grito do afrontador. Assim diz o Senhor Jeová: estou colocando um cântico novo na tua boca, vou te tomar nos meus mistérios dentro da tua casa, aleluia. O diabo quer tomar lá a dianteira, mas eu vou mostrar a ele que o meu espírito é maior. E dentro da tua boca eu coloco os meus mistérios e digo a você: abra a boca e fale, porque sou eu que lhe dou esse mistério. Porque quando você fala, ele sai como uma bola de fogo para queimar as arapucas do inimigo, que são invisíveis, você não vê, mas eu vejo. Quando eu mando você cantar dentro de casa, é porque eu quero quebrar corrente. Alguém quer que tu escute rock, MPB, funk, mas eu habito no meio dos louvores, e quando tu canta eu te tomo naquela guerra, ai, e desfaço as armas dos midianitas. Anda sobre a forga. Será que tu tem coragem? Deus está falando: abre a tua mão e recebe uma arma nova. Eu estou colocando na tua mão e na tua mente uma estratégia de guerra. Quando alguém pensar que tu vai calar, eu vou te dar autoridade e vou mandar gritar. Quando alguém pensar que tu vai gritar, eu vou te anestesiar e vou dizer: se cale, porque quem vai falar sou eu. Mas eu estou te dando nesta noite, nesta tarde, uma autoridade sobrenatural. Recebe da minha parte, eu estou te dando, porque eu tenho um nome que é sobre todo nome. Alguém mostra a carteira, o crachá, mas tu vai mostrar é o sangue no umbral da porta, e o reprava súbria vai ter que bater em retirada. O Senhor está descendo aqui muralhas de fogo ao nosso redor, está blindando e escondendo na sua presença, abraçando a alma de quem está aflito e nos dando esperança de que logo em breve Ele voltará para nos levar para perto dEle. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia.